Com essas habilidades, você vai se tornar o Steve Jobs da criatividade. Para você ter noção, nem me chamam mais de Eric Moraes, agora eles me chamam de Eric Jobs, de tão criativo que eu sou agora. Então, se você quer ter dicas para colocar em prática, para aumentar a sua criatividade, parabéns, você está no vídeo certo. Então, roda a vinheta e vamos para o assunto do vídeo. Meu nome é Eric Moraes e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre como se tornar o Steve Jobs da criatividade, ou então melhor, despertar o lado Apple que tem dentro de você, né? Então vamos lá. Antes disso, uma coisa muito importante para quem quer saber sobre onde eu tirei as informações aqui, eu tirei desse livro aqui, ó, chamado Mentes Extraordinárias, onde ele faz um levantamento de quais são as características das pessoas que têm criatividade. E nós vamos aqui descrever cada uma dessas habilidades e como elas se descrevem, e como a maioria delas a gente pode verificar na história do Steve Jobs. Então vamos lá. Primeiro, independência, né? Então, o primeiro passo para você ser criativo é ser uma pessoa independente. Você tem que ousar. E isso a gente pode ter como exemplo a Apple. Eu lembro de algum filme que eu não lembro exatamente qual foi o filme, mas é um filme onde tem a história aí do Steve Jobs. Eu vou depois até perguntar no Instagram lá qual que é o nome desse filme, que eu não lembro muito bem, que conta a história de como que surgiu a Apple lá da garagem lá da casa do pai do Steve Jobs, ou vô, não sei exatamente o que era. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para você também me seguir no Instagram. E tinha um momento que tava ele e uma outra ferramenta que estavam numa briga para saber qual era a melhor forma de que ia ser a plataforma. Se seria um conteúdo aberto, né, onde um sistema onde as pessoas poderiam incluir informações e ir alimentando esse sistema, ou seria um sistema fechado e somente a pessoa poderia, a empresa poderia colocar as informações ali dentro. E a gente sabe de onde que isso deu, né? A Apple se tornou o que é hoje. O que acontece na Apple hoje em dia? Na Apple você não tem como ficar, digamos, inserindo informações ali dentro. A Apple vai trazendo atualização e ela vai criando as tendências do mercado. Ela cria os próprios desejos que as pessoas ainda nem têm, né? É assim que aconteceu com o iPhone. Se você vê o iPhone, criou um objeto onde nem sequer a gente imaginava que existia. E depois disso, ditou de tendência, né? Então ele até fala algumas pessoas aí que, o guru do marketing, digamos assim, fala que nós que temos que ditar o que o cliente quer, né? E eu, particularmente, só acredito que isso funcionou para a Apple, né? A maioria das vezes a gente tem que ouvir o cliente e depois praticar o que ele quer. Mas geralmente a Apple era uma das falas da Apple, né? Que eles criaram o que o cliente quer. A outra característica é a autoconfiança, que está totalmente ligada à independência, né? Então você tem que ser independente para tomar ações por si próprio e ao mesmo tempo você precisa ter autoconfiança, você tem que acreditar no que você está fazendo. Então o Steve Jobs, muitas vezes, ele foi contestado de algumas ideias dele, né? Inclusive o Steve Jobs foi até mandado embora da Apple, se alguém não sabe da história, né? Ele foi mandado da Apple, depois ele criou outro produto e eles recontrataram o Steve Jobs para voltar para a Apple. E isso teve alta confiança dele, né? Mesmo ele ter sido mandado embora, ele teve a confiança de continuar produzindo suas matérias, suas inovações e trouxeram ele de volta, né? Então, às vezes, vai ter situações que vai ser a sua ideia de criação contra o mundo, né? E aí você vai ter que ter autoconfiança e discernimento de saber que sua ideia vale a pena. Algum momento já passou por isso na sua vida. A outra a outra característica é vivacidade. Então você tem que ter uma pessoa que tem que ter viva, ou seja, você tem que estar vivendo aqui, tem que estar feliz, em alta frequência com o que você está fazendo. Então, assim, a criatividade não vai vir se você não estiver vivenciando, experienciando o que você quer criar. Você tem que estar vivendo aquilo. E o que é viver aquilo? É você não fazer isso do meia boca, você entregar totalmente de alma para isso acontecer na sua vida. Então, é por isso que você precisa ter vivacidade. Você tem que estar vivendo sua criação, seja o que você está criando. Outro item é o alto grau de organização. Então você, em algum momento, vai ter um caos, você vai ter várias informações e você precisa organizar essas ideias de uma forma que faça sentido na sua cabeça para você conseguir repassar às outras pessoas, né? Às vezes situações que falam assim, ó, a pessoa é muito bagunçada e ela é criativa. Enfim, é preciso passar por esse processo. É preciso ter o caos para ter organização. Então, você vai ter que ter alguns momentos da sua vida que você vai ter que jogar o caos. Se você pensar bem, o brainstorm é uma situação que você coloca o caos inserindo várias informações e depois você vai começar a organizar as informações e colocar o que é certo, o que é errado, o que você acha melhor. Então,
Por isso que você tem que ter um sofisticado grau de organização, até mesmo porque quando você vai passar isso a outras pessoas, elas têm que ter um entendimento. E entendimento só é possível através da organização que surge da sua mente. Então, outro item é não convencionalismo, né? Então, praticamente é você fugir do convencional. E a gente vai entrar ali em autoconfiança e independência para você fugir do convencionalismo, né? Muitas vezes, para você ser criativo, você tem que fugir do convencional. E às vezes, a maioria das vezes, você vai precisar do convencional, mas vai mudar uma coisa simples para se tornar criativo. Outro item é a dedicação e ambição. Então você precisa se dedicar pelo que você está acreditando, é aquilo que eu disse, você tem que vivenciar. E você tem que ter a ambição de correr atrás do que você quer. Então, se você não ter essa ambição para conseguir correr atrás do que você quer, essa criatividade sua, uma hora vai deixar de lado. É o que eu disse lá atrás. Você tem que ter autoconfiança, você tem que acreditar no que ele está fazendo. E quando você acredita, você vai ter a ambição de colocar aquilo em prática, criar um sistema, de ter uma ideia nova, uma ideia diferente. E aí, a outra habilidade de trabalhar eficazmente mesmo durante sono, cansaço. E aí também entra na questão da vivacidade, né? Então, você precisa acreditar no que você tem, você precisa organizar suas ideias. Não tem problema ter o caos, é preciso ter o caos para que a criatividade surja, né? Como eu disse anteriormente, você vai ter, às vezes, fazendo brainstorm, né? Brainstorm é o toró de ideias. Quando você começa a dar um monte de ideia e aí você começa a organizar as ideias. Então, eu vou recapitular aqui todos os itens. Então, é independência, autoconfiança, vivacidade, alto grau de organização, não convencionalismo, dedicação, ambição e habilidade de trabalhar eficaz mesmo ficando cansado. Então, se você tiver essas habilidades, você vai despertar o lado April dentro de você, então, ou a criatividade adormecida dentro de você. E se eu tivesse que elencar apenas uma delas, na minha opinião, seria a vivacidade, né? Você viver o que realmente quer. Você está ali de corpo e alma para colocar aquilo em prática e ter essa autoconfiança, né? Aí já são dois, né? Mas enfim, então fica dois aí, era só um, era dois de bônus aí. Então você tem que ter essa autoconfiança. Muitas vezes as pessoas vão julgar e falar que sua ideia é furada. E por aí vai. E outra coisa muito bacana é que muitas vezes ser criativo é fazer o simples, tá? Então às vezes a gente fica aí pensando mil e uma coisas para inovar, para fazer uma coisa diferente. E às vezes é simplesmente o simples que vai ser a inovação. Na verdade, o simples é onde está o grande segredo da criatividade, né? Então, se você quer deixar algum outro amigo seu, algum colega seu que está precisando de criatividade, já compartilhe esse vídeo para essa pessoa, se inscreve no canal, dá um joinha aqui embaixo e me acompanhe nas outras redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!